Olá, nono ano, tudo bem? Nossa primeira, de fato, a segunda aula, né, na verdade, de filosofia. A primeira foi semana passada, que foi aquela aulona interdisciplinar, com o professor de biologia, Bianca, a Ju de literatura, o Maurício de história e eu contribuindo aí com filosofia. Então, nós vamos dar continuidade, que lá foi uma aula introdutória, mas de certo modo já tocamos em vários assuntos ali que na matéria de filosofia do segundo bimestre vocês trabalharão, que é os conceitos de mal radical e banalidade do mal da Hannah Arendt, né? O que vai acontecer? Hoje eu vou fazer aula introdutória sobre esse tema ética, né? Os alunos que já estão na escola há mais tempo sabem que no segundo bimestre nós temos o tema principal como ética no segundo bimestre, isso de todos os anos, né? Do sexto, sétimo, oitavo e nono. Mas, especificamente sobre o período que vocês estão vivendo, a gente vai discutir ética em guerra. E essa aula de hoje é justamente sobre isso, ok? Então, fiquem atentos aí e vamos iniciar a nossa aula. O que vocês estão vendo aqui é uma apresentação sobre ética, né, no período de guerra. Deixa eu iniciar aqui. Muito bom. Então, ética no período das guerras. Temos duas guerras acontecendo, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial acontecendo no século XX. E é isso que nós vamos entender. Mas antes, nós vamos retomar primeiro o que são esses dois conceitos, ética e moral. Depois nós vamos ver ética na guerra e aí algumas referências ética em outros períodos, né? Depois nós vamos ver a Conferência de Genebra, que foi criada para desenvolver uma questão ética, né? Desenvolver uma ética mesmo em período de guerra. Então vamos iniciar. Reflexões sobre ética e moral. Éticas são princípios dos quais nos pautamos antes de tomarmos decisões e ações. Moral são os valores e ações que praticamos. Então veja só, a ética ela é universal porque ela é uma reflexão, e é toda reflexão baseada em o que é certo e no que é errado, o que é ideal fazer, o que não é ideal fazer para viver em sociedade. Os valores que temos, como ser educado, ser gentil, gentileza na relação social, obedecer às leis, essas são basicamente morais, são valores, são ações, se pautem em ação. Né? Então, ética, devo ou não entrar na fila, na frente de uma idosa, na fila do supermercado? Essa reflexão é baseada numa ética. O ato de fazer ou não fazer, baseado nesse valor de o certo é não entrar, é moral. Então, veja só, temos moral, imoral e amoral. Moral é uma pessoa que pratica ações baseadas em valores benéficos à sociedade, né? Que a sociedade inteira concorda. Imoral é uma pessoa que faz o contrário, né? Então, eu entro na fila na frente da idosa. Isso é um ato imoral. Sair falando mal das pessoas é um ato imoral. Apesar disso chamar também vizinha, mas tá bom. E a moral é o quê? É uma pessoa que não tem moral. É uma pessoa sem moral. É diferente de imoral, uma pessoa que comete atos imorais, né? Ao contrário do que a moral pede. Uma pessoa que é amoral, geralmente ela não tem consciência dos seus atos. Então, por exemplo, uma criança pequena que não entende ainda o conceito, não sabe o que é certo e o que é errado, pessoas que têm deficiências mentais também, né? Cachorros, animais, né? A gente não tem, eles não praticam, eles não obedecem às questões morais que a gente trabalha em sociedade, que é uma questão humana, né? Portanto, ética é reflexão sobre nossos valores morais que praticamos, ok? Segundo ponto, galera, é ética na guerra. Quem estaria certo numa guerra? Qual motivação é mais justa e nobre
Quem são os inimigos, né? Tudo isso passa por uma questão ética, né? Quando entrar em guerra, por que entrar em guerra? Quem de fato está errado, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a vitória foi dos ingleses, franceses e americanos e os outros países aliados desse grupo, né? Da Tríplice Entente. Na Segunda Guerra, quem foi o vencedor foi a Inglaterra, Estados Unidos, França, Rússia, né? Foram vencedores. Eles, para a história, estavam do lado certo, mas eu pergunto, e se eles tivessem perdido a guerra? Será que eles estariam do lado certo? Será que a questão ética é uma questão de quem vence, de quem é o vitorioso, de quem conta de fato a história? Porque imagine só, a Alemanha vencendo, né? Tem uma série importante que faz essa relação, que é o eixo vencendo, né? A Alemanha e o Japão dominando o mundo, né? Pós Segunda Guerra Mundial, como é que seria e tal, é bem interessante. Acho que é do Castelo Alto, eu não lembro muito bem, mas é bem bacana. A série trata dessa perspectiva. E quem estaria certo? Como é que a história olharia para os perdedores, né? Como a gente olha, na verdade, para os perdedores da nossa época? São os inimigos, são o errado. A gente coloca o fascismo, o nazismo, né, como erros, né, históricos, erros humanitários, né? Mas se eles vencem, isso deixa de ser um erro, né? Então, essa é os grandes pilares aí dessa questão da ética em guerra. Ética em outros períodos, pessoal. Vamos começar falando sobre Santo Agostinho, um santo considerado pela Igreja Católica. O que ele achava sobre a guerra? Ele achava a guerra legítima. O poder do monarca provém de Deus, né? Vem de Deus. Então, se o monarca escolhe entrar em guerra, é porque Deus legitima isso daí. Tem a função de manter a paz e não a guerra. Olha que interessante. Acha legítima, porém, ele não serve para adquirir poder e fazer guerra, matar as pessoas, mas para manter a paz. Então, entraríamos em guerra baseada em Santo Agostinho para manter a paz. Uma visão contraditória, mas faz sentido se for pensar para defender a harmonia social e tudo mais. Caso de guerra, deve-se observar alguns critérios. Não pode haver motivações impuras e pessoais, né? Eu quero poder, mais poder, né? Impuras, eu quero matar todo mundo. Mas, sobretudo, deve haver uma autoridade adequada e uma causa adequada para ter a guerra. Então, vamos supor as cruzadas. Vamos pegar, por exemplo, as cruzadas. Baseado na perspectiva ética de Santo Agostinho, as cruzadas tinham uma causa, uma autoridade adequada? Tinha, era o Papa, né? Urbano II que iniciou as cruzadas, que escreveu a bula papal autorizando as primeiras cruzadas. A causa é impedir o avanço do paganismo, né? da heresia muçulmana, né? Da heresia islâmica. Então, retomar a terra de Jesus, onde Jesus morreu, a terra de Canaã. Então tem bastante causas adequadas aí. Então por isso foi uma guerra legítima. Passando para outro pensador, pessoal, esse é muito importante, talvez seja um dos livros mais importantes para se ler na vida, que é o Príncipe de Maquiavel, né? E ele acha, Maquiavel, a guerra necessária. Então, como vocês podem perceber, Santo Agostinho acha a guerra legítima. Maquiavel acha a guerra necessária. A obra O Príncipe, manual de como realizar a manutenção do poder, de como adquirir o poder e de como fazer a manutenção. Então, para manter a paz, para manter o poder, para continuar como um príncipe nesse governo, a guerra se faz necessária. A guerra não era apenas um recurso para a paz, era uma ferramenta de poder e controle social. Vou dar um exemplo para vocês. Ele cita um exemplo, o Maquiavel, ele cita vários exemplos e todos históricos, tá? Todos aconteceram.
Uma vez, galera, uma citação lá dele, uma vez aconteceu o seguinte: iniciou-se uma revolta contra pequena, né? Iniciou-se uma revolta contra um rei, um determinado príncipe italiano, né? Um principado italiano. E o que o cara fez? Ele mandou seu capitão ir lá matar, esquartejar, picar, fazer, nossa, moidinha do pessoal e expor isso para todo mundo. Olha que, eu vou dizer isso, mas eu vou dizer com cuidado, com ressalva. Olha que genial a atacada. É um jogão de xadrez o negócio. Ó. Caso as pessoas achassem, vissem aquilo, eles morreriam de medo, e o medo é importante para a manutenção do poder real. Porque ele vai dizer, antes ser temido do que ser amado. Ser amado é mais prejudicial do que ser temido, né? Então, assim, as pessoas poderiam ter medo disso. Caso não tivesse medo, foi o que aconteceu, as pessoas não tiveram medo. O que elas fizeram? Elas ficaram tão horrorizados que aconteceu, eles foram para cima do rei. Então fizeram uma manifestação, zona grande, foram para cima do rei. E aí o que o cara fez? Ele falou, ele declarou, eu não mandei fazer nada, quem fez foi o capitão. Prendeu o cara, executou o cara na frente da multidão, controlou o anseio da multidão, né? Todo mundo se sentiu justificado, né? Então sentiu a justiça, aquele ato foi passou por um processo de justiça, né? Ele condenou o cara como seu algoz da morte daquela revolta e resolveu o problema. Resolveu uma revolta que poderia gerar um desconforto gigantesco para todo o principado e, ao mesmo tempo, controlou a multidão, dando a eles a justiça. Tacada de mestre. Então, ele usou a guerra a seu favor. Uso legítimo da força para assegurar o poder. Né? Maquiavel acredita que a força, o exército, é fundamental para a manutenção do poder real. Então, ele acha a guerra necessária. Santo Agostinho acha legítima, tem que ter causa e uma autoridade. Né? Agora vamos para o último e mais importante dos pensadores sobre ética em guerra, que é o Hugo Grotz, que ele é contemporâneo do Thomas Hobbes. Tá? Ele é um dos teóricos do absolutismo e ele vai fazer umas análises muito legais sobre guerra. E ele é o fundador do direito internacional, né? Porque ele pensou, veja só, temos o absolutismo pairando na Europa, e ele pensa assim, se todo monarca é absolutista em seu território, e ele se julga indicado por Deus e tudo mais, o que fará ele parar aí? Ou seja, ser soberano sobre o seu país, sobre a sua nação. Porque se ele é colocado por Deus como um poder absolutista, como é que funciona o confronto entre outros governos absolutistas? Porque cada governo absolutista diz que está no rei, está como rei porque Deus colocou. Deus, ele colocou cada um uma pecinha, controlando uma região específica, ou existe um poder soberano? Então, como é que funcionaria a soberania de um país em relação ao outro? Então, é por isso que esse cara acredita que ele desenvolveu o direito internacional, sobre até onde é os limites, né, de um direito de um país, da soberania de um país. Né? Bom, a teoria dele que nos interessa é a teoria da guerra justa. Então, olha lá, Santo Agostinho acha que a guerra é legítima, Maquiavel, a guerra é necessária, e Hugo Grotz, teoria da guerra justa. Os direitos internacionais devem ser travados em acordos. Quando não há mais recursos judiciais de paz para resolver a injustiça, a guerra se inicia. Então, olha que interessante. A guerra, ela é a extensão de um processo judicial. Então, não conseguimos diplomaticamente iniciar ou resolver o problema. Então,
A guerra é uma extensão dessa diplomacia. A guerra é política, tá? A guerra é um processo judicial, é de tentar fazer justiça. Então, isso é muito importante. Para Hugo Grotz, a perspectiva atual, inclusive, de guerra, de ética em guerra, é de que a guerra é um processo jurídico, de se fazer justiça. Causas legítimas para a guerra: defender-se contra uma ofensa, que seja atual ou que ouse ameaçar a paz, recuperar o que é legalmente devido para o Estado lesado, punir o Estado que proferiu injúria ou calúnia. Então, veja só, se diplomaticamente nós não conseguimos resolver isso, a guerra se entraria. Eu vou dar um exemplo aqui sobre, por exemplo, a Palestina. De quem é aquela terra? São dos judeus, são dos árabes, de quem é? Uma terra que já foi de muita gente, teoricamente, já foi de muita gente. Já foi do Persa, já foi do Alexandre o Grande, já foi da Macedônia, já foi dos árabes, já foi dos judeus, né? Então, sim, é muita gente reivindicando aquela terra ali. Hoje tem o Estado de Israel, que empurra cada vez mais a faixa de Gaza, né, e o povo palestino para o litoral, comprensando eles ali. É um estado muito mais poderoso, né, poder econômico, militar, do que a Palestina. Então a gente vê uma grande violência naquela região. Mas nenhuma questão de guerra, quem venceria? Quem faria justiça? É óbvio que é o Estado de Israel, que inclusive tem armamento nuclear. Então é uma condição bem difícil, né, para essa situação aí. Pessoal, para finalizar, a Conferência de Genebra. A Conferência de Genebra, ela fica na Suíça, tá? Genebra fica na Suíça, e a Suíça é um país extremamente interessante, é um país que se autodeclarou na sua Constituição, inclusive, um país que nunca entraria em guerra com ninguém. E é por isso que a maior parte dos conflitos ou de tratados de guerra é feito em Genebra. E é por isso que lá, inclusive, foi escrito, foi feita a Conferência de Genebra, que é para garantir a ética e a moral sejam mantidas durante a guerra. Foi lá que foi feito. Então, toda a conferência de paz, a tendência é ser feita em Genebra, porque é um país que se autodeclarou, que declarou que nunca entraria em guerra com nenhum outro país. Tem países, galera, que nem exército tem. É o caso da Costa Rica. Costa Rica ela não tem exército. Por quê? Primeiro, se tivesse, contra quem ela venceria? Entende isso? O Brasil, apesar de ter uma população muito grande, tem armamento para 1 hora de guerra. Contra quem o Brasil venceria a guerra em 1 hora? Né? Então, assim, é complicado isso. A ideia de um exército hoje no mundo, ela perde sua relevância. Por quê? Primeiro porque existe a ONU, uma organização mundial para manter a diplomacia e evitar guerras, né, mundiais. Segundo, que existem países muito mais poderosos que o Brasil que se quisesse invadir, invadia. Terceiro, que a relação comercial em um país entrar em guerra é tão ruim para todo o sistema capitalista que é evitado isso daí. Então, a todo momento é evitado qualquer tipo de conflito em proporções globais ou invadir um país. Imagina os Estados Unidos entrando em guerra com o Brasil. Seria um prejuízo gigantesco. O brasileiro consome muito da mercadoria americana, a chinesa, então seria um problema, né? Então tem que tomar bastante cuidado, e a ideia de exército ela perde para alguns países atualmente o sentido, não faz sentido nenhum para alguns países. Então, principal objetivo, garantir a dignidade de soldados e civis. A Conferência de Genebra, galera, foi feito justamente para isso, porque aconteceu tanta atrocidade com civis e com soldados nas guerras. Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já existia a Conferência de Genebra, e os soldados americanos e outros soldados que eram pegos pelos japoneses eram torturados de forma assim horrendas. Assista o filme Invencível, que a Angelina Jolie é diretora e produtora, muito bom. Tentam garantir que a ética e a moral sejam mantidas durante a guerra. Uma curiosidade, eu jogo Call of Duty, galera, e no começo do Warzone, é um jogo que tem de guerra, né?
no Warzone as pessoas caem de paraquedas numa região, assim, numa guerra, uma zona de guerra. E aí você pode atirar na pessoa, mesmo estando já no paraquedas. Você pode soltar o paraquedas, atirar na pessoa. É bem difícil, complicado, mas é possível. E o que acontece? Predominantemente, rigorosamente mantido de que não pode atirar em um paraquedista. Enquanto ele estiver de paraquedas, é proibido em todo o território mundial do Terra atirar num paraquedista. É desleal, é imoral, é antiético, porque o cara, primeiro que ele vai estar em movimento, não vai poder sacar arma, então não passa a ideia de ser justo, um combate homem a homem justo, né? Ou mulher a mulher. Então, assim, é interessante essa questão. Tem algumas regras que não podem acontecer durante a guerra. E aí eu vou mostrar para vocês. Crime de guerra e crimes contra a humanidade. São muito parecidos, tá? Crimes de guerra, assassinar ou matar a população. Eu invado um país e aí eu vou lá, estupro, mato a sociedade civil, pessoas que não estão armadas, que não são do exército, isso não pode, isso é crime de guerra. No final da guerra, durante a guerra isso vai acontecer, só que se você perder, você vai ser julgado pelos crimes de guerra. Então as pessoas costumam fazer mesmo os crimes de guerra, cometer mesmo os crimes de guerra, só que quando eles perdem, eles têm que ser responsabilizados por esses crimes, como foi, por exemplo, a Alemanha, né, a Itália, outros países que cometeram crimes de guerra, o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Deportar com finalidade de escravizar os judeus, aconteceu isso, tá? Inclusive vários trens, lembra que a gente falou sobre a aula passada. Assassinar e maltratar prisioneiros, roubar propriedade pública ou particular, destruir cidades sem necessidade militar comprovada. Então eu ataco. Qualquer lugar que eu for atacar, galera, eu tenho que depois explicar esses ataques. Né? Se eu ataquei escola, se eu ataquei hospital, não tem finalidade nenhuma militar. As pessoas estão doentes, estão numa escola, é criança, então é um problema. Assassinar os reféns de guerra. Se o cara é refém, se ele se entregou, ele é refém de guerra, ele é um prisioneiro de guerra, portanto não pode ser maltratado. A Conferência de Genebra protege essa pessoa. Por quê? Ele se entregou, não existe mais nenhuma hostilidade por parte dele. É você prender ele ou deportar para o país. Obviamente que manter preso, né, para ele não ir para lá e se tornar soldado de novo. Mas a ideia é garantir o mínimo para essa pessoa viver, porque ele já não oferece nenhum tipo de perigo mais, né? Bom, crimes contra a humanidade é qualquer tipo de violação sexual forçada, como violação, escravatura, prostituição, gravidez, esterilização, tortura, extermínio. Na época da ditadura militar, galera, do Chile, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, muitos países foram condenados por tortura. Inclusive o Brasil foi condenado por tortura e assassinato, porque vários casos foram à tona, né, como o do Vladimir Herzog, o Maurício vai falar com vocês sobre isso. O caso do Vladimir Herzog, ele foi torturado e morto, depois tiraram uma foto dele com uma corda no pescoço, que assim, cientificamente é impossível se matar do jeito que ele se matou. Declararam que essa pessoa ele se enforcou e tudo mais. É engraçado que na ditadura militar, muitas pessoas que dirigiram 40, 50 anos começaram a errar na direção, as pessoas eram muito bem resolvidas, começaram a se matar, né? Tipo assim, então era tudo muito forjado, né? E um forjado muito ruim, muito preguiçoso. O extermínio, né? Como de nações, povos, né? Como o judeu, por exemplo, Angola, né? Os povos que estavam em disputa em Angola, Moçambique, crimes de apartheid, segregação, desaparecimento forçado de pessoas, a ditadura fez muito isso, deportação e transferência à força da população. Então, galera, esses são os crimes contra a humanidade, esses são os crimes de guerra, ok? O que nós vamos tratar são justamente os crimes cometidos aí, vai ser o conceito de Hannah Arendt, tá? De mal radical e banalidade do mal que nós faremos futuramente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deixa eu só voltar aqui para mostrar o meu rostinho. Ops.
Bom, é isso, pessoal. Agradeço vocês, tá, pela presença. Um beijo e até mais. Bons exercícios para vocês. Vou deixar 5 exercícios, vou colocar no fórum aqui também para vocês me perguntarem, que na próxima aula eu responderei no comecinho da videoaula para vocês, tá bom? Ou na aula ao vivo, ok? Um beijão, até mais.